Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, esse é o Jornal da Rede Alesp. Estamos começando aí o último bloco, né? São mais de 5 horas ao vivo no ar, trazendo as notícias do Legislativo Paulista, do Estado de São Paulo, da cidade, do Brasil e do mundo, e também falando sobre a Covid, que é o principal assunto hoje, que domina as atenções de todo mundo. Bem, pesquisadores estão fazendo um bom progresso no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, com alguns estudos em estágio avançado. Mas, segundo um especialista da Organização Mundial da Saúde, o uso não é esperado até o início de 2021. De acordo com o chefe do programa de emergências, Mike Ryan, a OMS está trabalhando para garantir uma distribuição justa das vacinas, mas neste meio tempo é essencial conter a disseminação do vírus. Mike Ryan disse que está acontecendo um bom progresso e observou que várias vacinas já estão em testes de fase 3 e que até agora nenhuma fracassou em termos de segurança ou capacidade de provocar uma reação imunológica. O chefe do programa de emergências também afirmou que a OMS está empenhada em ampliar o acesso a possíveis vacinas e a ajudar a aumentar a capacidade produtiva. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp vai agora. Nós conversamos com o médico ginecologista Walter Campoy, por telefone, que é o secretário de Saúde de Bertioga, Litoral Paulista. Ele nos fala aí sobre o município no pós-pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutor Walter. Seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos os ouvintes, ao jornal, aos telespectadores. Estou à sua disposição. Doutor, eu estou sempre falando aí da situação aí do litoral paulista, né, da situação dos municípios de Bertioga. Já gravamos um programa sobre isso, né? O senhor já esteve aqui ao vivo na Rede Alesp, mas nós tivemos aí nesse meio tempo uma evolução da pandemia do coronavírus, né? Assim, muitos municípios do interior do estado aumentaram consideravelmente o número de casos. Primeira pergunta, eu queria saber se isso aconteceu aí, se vocês ainda estão tomando as medidas de prevenção. A gente sabe que muitos municípios do litoral paulista estão entre os campeões de adesão ao isolamento, né? Imagino aí que a região de Bertioga deve estar aí, muita gente ainda deve estar isolada, não saindo de casa, né? Qual que é o panorama? Bem, hoje no município de Bertioga nós também estamos ainda alertas e mantendo algumas restrições na circulação de pessoas, nas atividades, principalmente na praia, beira-mar, em função até do número do Covid. Não podemos de forma alguma ainda facilitar com que as coisas venham a voltarem à normalidade. As praias hoje estão liberadas para esportes individuais, mas ainda continuam com a sua proibição de cadeiras, mesas, guarda-sóis e todas essas outras atividades que nós estávamos habituados. Os estabelecimentos comerciais voltaram à atividade, mas com uma certa restrição no número de pessoas, o número de acesso, e estamos tentando fazer um controle maior. Nesse aspecto, a população de Bertioga está de parabéns porque está nos recebendo e está acatando as nossas orientações. Prova é que os nossos números são bem satisfatórios. Secretário, quantos casos tem no município de Bertioga confirmados e quantos recuperados? Como é que está? Dá um panorama aí da situação hoje da cidade. Nós fizemos 2.931 notificações, isso é testes. Desses 2.931, 1.640 foram descartados. Temos 1.067 confirmados laboratorialmente. Desses, eu tenho 5 internados em enfermaria e 5 internados em unidade de tratamento intensivo. Tenho 22 óbitos e 965 recuperados, o que nos dá um percentil de 90,44% de recuperados. Não é? O nosso índice de letalidade permanece o menor da Baixada, estamos com 2,06%. A UTI com 30% da taxa de ocupação e temos 224 munícipes aguardando o resultado
em isolamento social. Quais são as medidas aí da Secretaria de Saúde para não aumentar o número de infectados? Oi, o senhor escuta a gente? Alô? Alô, o senhor escuta a gente, secretário? Alô? Opa, acho que ele não tá, ele está sem retorno, né? Secretário, o senhor escuta a gente? Nós escutamos o senhor, estamos escutando normalmente. Vamos dar um tempinho, o pessoal vai entrar em contato com ele aqui. Já já a gente volta com mais informações aí sobre a cidade de Bertioga. A Receita Federal abriu hoje, às 9 horas, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. Quase 4 milhões de contribuintes têm direito a receber 5,7 bilhões de reais, o maior valor já alcançado em um único lote. O dinheiro vai ser depositado na conta dos beneficiários em 31 de julho, na semana que vem, e ficará disponível no banco durante um ano. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte precisa acessar a página da Receita Federal na internet, que é receita.fazenda.gov.br. Geralmente a Receita tem feito o seguinte: as pessoas que têm feito primeiro a declaração, fizeram lá no começo, são as que recebem primeiro. E junto nesse lote com idosos, pessoas com deficiência que fizeram a declaração. Estamos de volta com o secretário de Saúde de Bertioga, Walter Campoy. Secretário, o senhor escuta a gente agora? Escuto, agora estou os ouvindo. Tá bom. Secretário, quais são as medidas aí da Secretaria de Saúde para não aumentar o número de casos infectados na cidade? Bom, além daqueles que nós já falamos no início, do isolamento, de algumas restrições que a gente ainda continua mantendo dentro do município, nós estamos com uma outra atividade que, na verdade, não é... A intenção não é evitar o número de infectados, mas sim evitar o número de infectados graves. Então, todos aqueles que passam pelo centro de testagem, seja ele no pronto-socorro municipal ou nas unidades básicas de saúde, nós estamos medicando preventivamente antes de receber o resultado do exame. Estamos fornecendo gratuitamente a todos os munícipes a azitromicina, que está sendo consumida em 5 dias, e estamos fornecendo também a ivermectina, que também estão sendo utilizadas na mesma proporção. Com isso, a gente está observando, nós tínhamos chegado a mais ou menos 50% a 60% de ocupação do leito de UTI e caímos para 30%. Então, vamos continuar com esse nosso procedimento, além das medidas sociais cabíveis que nós continuamos implementando. Tá certo. A Prefeitura está disponibilizando aí, então, a senhora falou, a retirada de medicamentos para pacientes com sintomas de Covid-19 que aguardam o resultado do exame de confirmação da doença, Para retirar esses remédios é necessário aí passar por uma avaliação médica, O senhor falou aí dessa ação. E quais são as metas aí da pasta, para a saúde pós-pandemia? Como é que vocês veem aí uma possível flexibilização ainda maior, uma saída da pandemia, a redução do número de casos? Quais são as perspectivas para os próximos meses na cidade? Então, assim como toda a Baixada, nós estamos hoje dentro daquela faixa do governo define como amarela. A nossa ideia é de manter essas flexibilizações da forma como estamos no momento até sairmos dessa faixa amarela. Acredito que, pelo que a gente já observou, eu acho que Bertioga está passando pelo pico, estamos entrando numa fase de declínio e acredito que mais um mês ou 2, talvez nós tenhamos uma flexibilização maior com relação ao município como um todo. Com relação às perspectivas para pós-pandemia, nós já iniciamos aquilo que teríamos que fazer no pós-pandemia. Conseguimos fazer uma área de isolamento dentro do Hospital de Bertioga para atendimento de Covid. Então, estamos retornando a todas as atividades normais de atendimento, tanto nas UBSs quanto no hospital, no Centro de Especialidade Médica. Estamos retornando com as nossas cirurgias eletivas, no intuito de que não deixamos essa demanda reprimida
crescer muito, porque senão depois a nossa situação vai ser deveras compromissada, porque nós não temos RH o suficiente para tudo isso. Secretário, a gente sabe que nesse momento a capital paulista, já o prefeito Bruno Covas anunciou agora na entrevista coletiva, são 8 semanas de redução do número de casos. O contrário está acontecendo com o interior. Né? Então, hoje, a boa parte do número de casos está vindo do interior também. Nós sabemos que existe aí na região de vocês um consórcio, né? As prefeituras se falam, né? E aquele velho ditado, a união faz a força, né? Nesse caso. Eu queria que o senhor falasse um pouco da situação das prefeituras da região, que ações em conjunto vocês têm tomado para evitar número de casos, vocês têm feito barreiras, o que tem sido feito por aí nas cidades da região? É isso mesmo, nós estamos trabalhando com a região da Baixada Santista, que envolve uma série de municípios. Nós temos aí o Conselho de Prefeitos da região, que se reúne periodicamente juntamente com seus secretários de saúde, e grande parte das decisões tomadas, elas são incomuns, porque todos nós da Baixada temos uma característica em comum, que é o turismo, não é? Então, essas decisões normalmente são em conjuntos. Nós estabelecemos barreiras, algumas cidades estabeleceram barreiras um pouco mais restritivas com relação a esse aporte, algumas foram um pouco mais flexíveis com esse aporte, e no momento o que nós estamos fazendo é a testagem. Estamos fazendo testagem e estamos observando como é o comportamento da população perante a isso. Todas as cidades da Baixada estão mais ou menos nessa situação. Avaliamos todos os números, avaliamos todos os resultados. Prova é que na segunda, dia 27 agora, teremos uma reunião dos secretários de saúde lá em Santos, às 10 da manhã, na segunda-feira, exatamente para avaliarmos a situação da Baixada Santista como um todo, no intuito de tentarmos ver até onde nós podemos flexibilizar e ajudar o comércio e os munícipes com as suas fontes de renda, porque é uma das grandes preocupações que temos, porque todas essas cidades vivem muito mais em função de turismo, né? E o turismo demanda mão de obra, demanda gente, e nós estamos bloqueando um pouco essa situação, né? Secretário, falando em fonte de renda, falando de turismo, né? Hoje foi anunciado aqui o cancelamento, o adiamento, aliás, do Carnaval. Hoje, manchete de todos os portais, jornais, é o cancelamento da Fórmula 1 aqui em São Paulo. Vários eventos aqui na cidade foram cancelados e para o final do ano, né? Vocês esperam muito o final do ano, né? A gente fala que a partir de novembro, as cidades litorâneas do estado de São Paulo esperam aí a vinda de turistas, principalmente aqui da capital paulista. E parece que a situação, do jeito que ela está sendo se desenhando, né? Hoje foram mais de 1.300 mortes, a média ainda está com mais de 1.000 mortes por dia, o platô está alto ainda no Brasil. A perspectiva é de que lá para novembro, a hora que começa o fluxo de turistas, a situação de vocês ainda seja de isolamento social, né? Como que as prefeituras do litoral de São Paulo estão se preparando para esse momento? Vocês vão fechar o acesso aos turistas? Vai ter? Mas aí, se abrir, não corre o risco de aumentar o número de casos? Qual que é o planejamento que vocês estão fazendo para o verão, que daqui a 4, 5 meses, no máximo 6 meses, está chegando aí? Exato. Você tem razão nas suas observações. Na verdade, todas essas ações que deverão ser tomadas a nível de novembro, dezembro, inclusive janeiro, fevereiro do ano que vem, elas vão depender muito do número de casos que a gente vai ter, como é que nós vamos estar com o município nessa situação, como é que a Baixada Santista vai estar nessa situação. Porque se você observar e for ver o acompanhamento do Covid, da incidência do Covid, você vai ver que os municípios da Baixada Santista, eles se comportaram mais ou menos como a capital de São Paulo. Eles tiveram mais ou menos na mesma época aquele aumento, aquele fluxo, né? Hoje você vê um aumento de fluxo mais a nível de interior. Então, a única coisa que eu posso te dizer de concreto é o seguinte: nós não vamos flexibilizar as ações
até que tenhamos números favoráveis para isso. Se for preciso, nós vamos ter que criar outra maneira de se comportar com relação a turismo, a relação a fim de ano. Vai depender muito de como estaremos mais próximos dessa data com relação à incidência de Covid no município. E acho que essa deve ser também a preocupação de todos os secretários de saúde dos demais municípios que compõem a Baixada Santista. Secretário, qual que vai ser essa preocupação? Fechar a cidade, fazer barreiras para que os turistas não cheguem? Vai ser possível, caso o número de casos, caso o número, né, de incidências da doença estiver muito alto, vocês estão preparados para fazer isso? Olha, se eu disser para você que a gente está preparado, eu vou estar mentindo. Porque, veja bem, eu vou explicar uma peculiaridade a você. Seria muito fácil nós fecharmos hotéis, pousadas, não permitir esse volume de acesso dessas pessoas. Mas nós temos no nosso município, que são 33 quilômetros de praia, vários condomínios, e nós não temos como impedir que o proprietário da casa acesse o seu domicílio. Ele tem domicílio, a casa é dele, ele pode usar a casa quando ele bem entender. Então, na verdade, nós vamos ter que preparar uma situação de conscientização e uma situação de orientação. O que talvez nós tenhamos mais condições de coibir e não permitir são aqueles turistas sazonais que vêm para passar algum período da temporada e retornarem. Mas esses que são proprietários de habitações em condomínios, né, dificilmente nós vamos ter como bloquear o acesso. E esse bloqueio do acesso aos turistas sazonais seria como? Bloqueando as estradas, fechando os hotéis, igual o senhor falou? Eu acho que nós teríamos que pensar na possibilidade de bloquear o acesso à cidade, bloquear o acesso a condomínios e, ao mesmo tempo, trabalharmos com os proprietários para que não efetuasse a locação dessas habitações, dessas casas, para essa sazonalidade. O que vai ser aceitável para a abertura da cidade aos turistas? Uma redução drástica do número de casos? Uma redução seguida de o quê? 1 mês, 2 meses? Qual que é o limite aceitável de vocês? Eu honestamente, para mim te dizer um limite aceitável, eu não tenho um limite aceitável. O que eu tenho é as observações que nós fazemos semanalmente com relação ao número de incidências. E acredito que quando a gente tiver em torno aí de 20%, 30% de incidência, a gente pode flexibilizar um pouco mais. Hoje, a quantidade é bem maior. Nós estamos aí com uma incidência de aproximadamente 40% a 45% dos testados dão positivo. E estamos trabalhando em cima para tentar diminuir toda essa situação. Tá certo. Essa foi a entrevista com o médico ginecologista Walter Campoy, que é secretário de saúde de Bertioga, no litoral paulista. Muito obrigado pela entrevista e pelas observações aí aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço, estou sempre à sua disposição. Um grande abraço, um bom final de semana a todos, com precauções. Bom final de semana, vamos lembrar, fique em casa, né? Priscila, essa informação que o secretário de Bertioga passou para a gente aqui na entrevista, ela é importante. Quer dizer, a gente hoje está no contexto de encerrar vários, não realizar vários eventos com grande aglomeração de pessoas. Marcha para Jesus, parada LGBTQIA+, o carnaval que está sendo adiado, a Fórmula 1 que não vai acontecer mais aqui. E aí a gente vai ter novembro, né, as pessoas chegando nas praias, querendo ir para as praias, né, principalmente aqui da capital paulista. E aí o secretário falou aí da possibilidade, os moradores, quem tem casa não vai ter acesso ao litoral. Mas quem não tem, o turista sazonal, né, ele pode ser impedido de entrar. E aí a gente vai ter uma situação que acho que eu nunca vi, né? Não sei, eu não me lembro assim. Vamos ver o que vai acontecer, porque vai ter um fluxo grande de turistas a partir de novembro. E aí, se o número de casos estiver alto, as cidades vão ter que ter um plano aí, né, fechar estradas. É isso que o secretário estava falando agora aqui com a gente, né? Como é que você vê essas questões? Então, o que aconteceu agora, naquele feriadão, né, que inclusive foi votado aqui na Assembleia, isso. Não foi proibida a entrada de pessoas no litoral, nas cidades do litoral. Porém, algumas pessoas os moradores mesmos já fizeram
algumas dificuldades para que as pessoas entrassem. Então, eu lembro que foram manifestações, barricadas ali em algumas vias importantes da entrada das cidades litorâneas. É complicado, porque, né, para não ter também um conflito entre as cidades, né? Vamos ver o que vai acontecer, nós vamos estar aqui conversando. Eu acho que a consciência, né, a conscientização precisa ser de todos, né? É um momento que a gente não vai morrer se não for para a praia. Tá certo. O Jornal da Rede Alesp, na luta contra o coronavírus, fica por aqui. Não esqueça, você quer dar sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente. Nosso WhatsApp é o 11 98457 8129. Deixa aí sua mensagem. Bom, olha, e lembre-se, hein? O isolamento social, uso de máscaras, álcool em gel, lavar bem as mãos, são práticas muito importantes para a gente vencer o coronavírus. Um ótimo final de semana para você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana para todos vocês que estão aqui ligados na gente. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo.